Uma boa tarde a todos, sejam bem-vindos em nossa casa de oração, que Jesus, na sua glória de amor e luz, possa estender seus braços divinos e acolher a todos no seu amor. Hoje nós vamos estudar um pouco no embalo do Natal. Estamos comemorando esta data, falando muito do Natal, então, no embalo do Natal. Foi há muito tempo, há quase 2000 anos, ele veio até nós, domiciliar-se também em nosso mundo tão pequeno. Irradiou luz sobre as nossas sombras, espalhou esperança onde amontoamos desespero, distribuiu consolações em meio às nossas dores, confortou em paz os inquietos nas enfermidades irreversíveis, aconchegou a si os famintos, alimentando-os fartamente. Pensou chagas, curou leprosos, acendeu novos impulsos de fé nos corações atormentados e ensinou, ademoestou e educou. Afagou pequeninos, lembrando as esperanças celestes, e amparou pescadores humildes, falando das bem-aventuranças no reino, enquanto lhes abarrotava de peixes as redes diligentes. Sim, Jesus, o amor por excelência, visitou-nos um dia a morada terrestre, ensejando-nos exemplos que se transformaram em lições vivas para todos os séculos. Entretanto, não procurou nossa comunidade sombria para humilhar-nos com o clarão estelar da sua divina comunhão com o Pai. Concordou em que apenas uma estrela da alvorada lhe identificasse em Belém o estábulo humilde, transformando em trono de ternura o berço da esperança. E a partir de então, ele próprio transmudou numa estrela de amor pousada na terra, a refulgir da dadivosa semeadura do bem em favor de todos nós. Assim, quando as lembranças do Natal nos envolvem em suaves harmonias interiores, quando nós voltamos mais intensamente para a família, para os compromissos do lar e para os companheiros do cotidiano, meditemos prolongadamente no acervo de bênçãos que nos identifica a casa terrestre, a natureza acolhedora, o campo dadivoso, os pomares sazonados, o jardim de beleza e graça. Observemos também que as criaturas humanas já se mostram menos egoístas, pensando um pouco mais no próximo, seu irmão. Mas isto começou com ele, a partir daquele distante e abençoado Natal. Há 2000 anos, ele aqui esteve, iluminando-nos a casa humilde. Foi acolhido numa manjedoura. Ali, quem sabe, o próprio retrato da terra pequenina, agreste, insegura e tímida, paupérrima, ainda no amor, antes a excelência de tantas moradas celestes da vastidão incomensurável dos mundos habitados.
Mas ele veio visitar-nos aqui, deixando-me conduzir por pensamento de esperança no doce embalo das melodias que evocam aquela noite silenciosa, e fico a meditar em que um dia ele haverá de voltar para o que é seu. E para ele, então teremos organizada uma recepção diferente nesta pequena casa terrestre deste infinito espaço sideral. Ele haverá de encontrar aqui uma grande transformação em todos, o bem comandando os povos, fraternidade dirigindo nações, a caridade unindo irmãos, a honestidade garantindo o equilíbrio, a harmonia brilhando sem subterfúgio, tal como ele ensinou. Ele haverá de encontrar um dia aqui sua morada de amor, seu aprisco definido, seu redil pacificado, seu reino de luz. Esta mensagem foi dito pelo Espírito Elô. É muito importante para a nossa meditação. Que nós entendemos por Natal. O que é o Natal para todos nós? É importante nós analisarmos que o Natal foi o nascimento do nosso querido Mestre, que espalhou por todo o nosso território a sua luz de amor, de fé e de esperança. E como nós aceitamos essa data, esse Natal? Ele nasceu? Será que Jesus realmente já nasceu para nós? Para muitos, ele, depois de muito tempo da sua vinda, do seu Natal, ele nasceu posterior. Por exemplo, Maria de Magdala, Jesus nasceu para ela naquela manhã de primavera, quando ela, exausta, tristonha, acabrunhada, subiu com uma amiga a um campo verdejante, subindo uma montanha, quando deparou-se com uma voz tão meiga e tão bela, que dizia: vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados, eu vos aliviarei. E ela seguiu em direção àquela voz. Quando chegou próximo, deparou-se com aquele jovem, barbas longas, cabelos longos, tocado pela brisa saudável da manhã de primavera, que balançava. E ela fixou os olhos nele, e ele também, quando a viu, ficou por muito tempo falando e olhando firme para ela. Daquele dia em diante, daquele momento em diante, aquela mulher que até então era equivocada, abraçou a doutrina do Mestre e nunca mais se separou. Ali naquele momento, para ela, Jesus nasceu naquele dia. Para Paulo de Tarso, Jesus nasceu na estrada de Damasco, quando ele ouviu aquela voz: Saulo, Saulo, o porquê me persegues? Ali, ele cai do cavalo e levanta
já com os pensamentos modificados. Para ele, Jesus nasceu aquele dia. E para tantos outros que conheceram o Mestre nas suas palavras, no seu amor. Joana de Cusa, que acompanhou Jesus, entregou seu corpo para ser queimado, em nome da doutrina, em nome do Mestre, porque Jesus tinha nascido e feito morada em seu coração. Na hora dolorosa, em que ainda ela falou para o carrasco que estava incendiando a fogueira, e ela falou de amor. E ela ouviu a voz santa e a mão abnegada que tocou seu ombro. Joana, tenha bom ânimo, eu estou aqui. Jesus estava presente. E a pergunta que fica para nós: será que Jesus já nasceu? Será que nós estamos vivenciando intensamente a doutrina de Jesus? Será que Ele fez morada em nossos corações? Será que o seu amor ainda comanda nossos passos? Ou nós ainda estamos mais apegados ao egoísmo, ao orgulho, à vaidade, o qual Ele tanto combateu? E quando chegamos a esta data, que é muito importante, que foi estipulada para a comemoração do nascimento do Mestre, como ela foi invertida nos últimos tempos. Porque fala-se do Natal, mas troca de presente, mesa farta e daí. E vem então Papai Noel. Ninguém fala de Jesus. Ninguém se lembra do Mestre. É o Papai Noel. Ele é o personagem principal para muita gente. Então, para essas criaturas que deixam Jesus de lado para comemorar o Natal, apenas com troca de presente, com comida, bebida e a figura do Papai Noel, Jesus não nasceu ainda. Jesus não nasceu. Estão comemorando o Natal do Papai Noel. O Natal dos presentes. Agora o Natal de Jesus não. E como é importante nos alertarmos para esse ponto. Vamos combater, nós que cremos nesse Mestre, nós que a doutrina bendita do Consolador vem nos alertar, vem nos instruir, vem nos ensinar. Vamos começar a alertar também, a ensinar nossas crianças, nossos jovens, de que o Natal é o Natal de Jesus. Pode-se trocar presente, tudo bem. Fazer mesa, farta, reunir familiares, trocar abraços, Tudo é normal. Agora que seja Jesus o personagem central. Que não seja desviado o pensamento, o sentimento para outro lado. Sim, para Jesus. Porque é Ele a importância dessa data. E como diz a leitura, Ele veio para nos ensinar. Nasceu já demonstrando um grande exemplo. Porque não quis uma mansão, não quis um lar aconchegante, foi nascer numa manjedoura, numa estribaria. Os primeiros visitantes dele foram os animais. E diz a história
que quando Jesus nasceu, o galo cantou, sintonizando, simbolizando, dizendo: Jesus nasceu. E o boi perguntou: aonde? E as ovelhinhas disseram: em Belém. E ali foi o rebanho de ovelha marchando para o lado de Belém, até chegar à manjedoura. Os primeiros visitantes que ele teve aqui da terra foi as ovelhas. Então é um exemplo de humildade. É o primeiro exemplo que ele deu, já do seu nascimento, o exemplo de humildade. Rejeitou qualquer mansão, qualquer cama bem aconchegante, para nascer na estrebaria. Ali já começou o seu exemplo. E foi crescendo e demonstrando sempre a ligação dele com o Pai Celestial. E demonstrando o exemplo de bondade e de carinho. Quantas vezes a mãe dele ia buscá-lo, criança ainda, pequeno, na estrada pedregosa, empoeirada, ele às vezes de pé descalço, às vezes com uma sandalinha simples, conversando com os viajantes que por ali passavam, falando sempre da lei de Deus, falando do amor de Deus, e instruindo aquelas criaturas que até então conheciam apenas deuses, mas não o Deus único e verdadeiro. Era um exemplo de sabedoria e da ligação dele com o Pai. Que enlevo, que satisfação a mãe dele tinha, quando muitos viajantes vinham a seu lar humilde agradecer o favor do filho pequenino, que com as suas minúsculas mãozinhas conduzia a eles carpintaria de José. Era sempre favorecendo e ajudando. Certa manhã, a mãe dele surpreende ele dentro de casa com 2 ladrões temidos do vale de Misepe. E ele conversava com eles como se fossem seus verdadeiros irmãos, tratando com todo carinho, com todo respeito e amor aquelas criaturas. Que exemplo de amor, que exemplo de humildade e de bondade. Para ele não interessava se era ladrão, se era isso, era aquilo. Ele via irmãos e ajudava, consolava, esclarecia. Então são grandes exemplos já de criança. E depois, quando no seu messianato, a sua missão como o verdadeiro Messias, como o sol que veio do céu a iluminar a terra. Ele curava leprosos, curava cego, surdo, mudo, tudo. E muitas vezes só com uma palavra. Certa vez num lago, à beira de um lago, que diziam que aquela água era sagrada, que os primeiros que mergulhassem naquela água curavam as suas enfermidades. Ali tinha um paraplégico que não conseguia andar e também não conseguia entrar na água porque eram os primeiros, e ele, como era paraplégico, ficava difícil ele se jogar diante dos outros. Jesus chegou e olhou para ele. Ele olhou para Jesus como a pedir algo. Jesus só disse para ele: levanta-te e anda. E naquele impulso, naquela energia que ele sentiu, levantou e saiu andando.
é o amor verdadeiro. Quando o centurião pediu a Jesus para curar um dos seus soldados que estava queimando em febre em casa, Jesus se prontificou para ir lá. E o centurião tinha tanta fé, acreditava tanto no poder do mestre, que ele falou: mestre, não precisa que vá lá, basta uma palavra sua. E Jesus disse: então que seja feito segundo a tua fé. Quando o centurião voltou para casa, o soldado estava de pé, sem febre, sem enfermidade nenhuma. A energia do amor. Quando Públio Lentulus foi procurar Jesus na calada da noite para curar a sua filha, que estava com uma doença incurável, ele não acreditava no mestre, mas a mãe da guria e uma empregada que eram muito íntima imploraram para ele ir atrás daquele jovem chamado Jesus. E ele pensava consigo mesmo: que vão pensar de mim, eu, um senador da República, ir ao encontro desse peregrino? Ele foi na calada da noite. E quando Jesus, ele sentou numa árvore caída na beira do caminho, sabia que Jesus ia passar por ali. Quando Jesus aproximou-se uns 10 metros dele, foi tão grande aquela energia que o homem valentão, orgulhoso, caiu de joelhos, sem saber como. Jesus aproximou-se, falou muito, deu uma lição de moral, mas para ele, naquele dia, Jesus ainda não tinha nascido. Então, Jesus disse para ele: volta para casa. A tua filha vai ser curada. Mas não porque tu veio ao meu encontro. Porque tu veio na calada da noite, veio pela sombra para que ninguém te visse. Mas pela tua esposa e a tua serva, que estão lá no pé da cama, orando e pedindo por ela. E daí ele voltou. Realmente chegou lá, a guria já estava alegre, já não tinha mais febre, estava totalmente curada. Então, que exemplo esse mestre nos traz? Que exemplo este mestre nos dá do seu poder, da sua bondade e do seu amor. Por isso que é importante nós também termos muita fé, mas aquela fé certeza, aquela fé segura. Porque do centurião bastou dizer: não precisa, mestre, que vai lá. Uma palavra tua já chega. Então, por quê? Porque ele tinha fé, ele acreditava naquela bondade. E assim, o soldado foi curado. A filha do Públio Lentulus foi curada. Por quê? Porque a fé da mãe dela e da empregada era grande, era forte, era certeza. Jesus não precisou ir lá. Simplesmente transmitiu a sua energia através do pensamento. E já ela foi curada. Então, certa vez, quando ele descia da montanha, depois de um sermão que ele fez, muita gente o seguiu. E eis que veio ao encontro dele um leproso, que chegou com todo respeito e carinho, matocado de fé.
e disse: Senhor, se tu queres, bem pode me limpar. E Jesus disse: eu quero. Só espichou a mão em direção a ele, disse: fica limpo. Pronto. As chagas desapareceram na hora. Era a transformação. A transformação pelo amor. E porque o homem tinha fé. E também numa outra ocasião, quando ele aproximou-se do povo, muitos o seguiram. E eis que veio um pai de família, ajoelhou-se aos seus pés e disse: Mestre, tem compaixão de meu filho que é lunático. Ele sofre muito, ele cai muitas vezes na água e muitas vezes no fogo. E eu tenho apresentado aos teus discípulos e eles não puderam curar. E Jesus disse: ô raça incrédula, perversa, até quando hei de sofrer? Até quando eu hei de estar convosco? Trazei-me cá, essa criança. O pai apresentou o filho, e Jesus estendeu a mão, repeliu aqueles obsessores que estavam em roda da criança, que estavam martirizando ele, e eles abandonaram. E ele ficou curado no mesmo instante. Os discípulos que assistiram a cena vieram ter em particular com Jesus. Perguntaram: mestre, por que nós outros não conseguimos afastar esses demônios? Que na época eles chamavam os demônios, aqueles espíritos perversos. Jesus disse: por causa da vossa pouca fé. Porque na verdade eu vos digo, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão transformar as montanhas. Então, demonstrando sempre a importância da fé. Como é importante a gente ter fé, mas não aquela fé vacilante. Aquela fé que agora eu tenho, depois já fico duvidoso, mas será que é, será que não? Não, a fé não existe o será. Não existe, né, o duvidoso. A fé firme, a fé sincera, ela é segura. Aconteça o que acontecer, a pessoa segue com fé. Porque acredita nessa bondade divina. Acredita na vinda do Mestre, que ele veio para trazer ao mundo a sua luz, o seu amor. Né? Então, que nesse Natal, que comemoramos a vinda do Mestre, que ele seja lembrado em primeiro lugar, antes de qualquer ceia, antes de qualquer coisa, unirmos, né, os familiares que estiverem presentes em nossa mesa, mas numa prece sincera, em louvor e agradecimento, não para pedir coisas, porque já temos bastante, mas para louvar e agradecer por tudo o que ele nos tem dado. Então, diante dessa nossa humilde e singela explicação sobre o Natal, nós temos para remate um pequeno poema, Natal com Jesus. Numa noite de Natal, quando o povo festejava a chegada do Papai Noel e a garotada toda esperava a chegada do velhinho para trazer presentinhos, era só o que comentava. Mas de nosso Senhor Jesus Cristo, desse ninguém lembrava. Lá de uma humilde favela, um menino pobrezinho saiu em direção ao centro da cidade e ia pensando no caminho: vou pedir ao Papai Noel que me dê um brinquedinho. E amanhã vou levantar cedo para brincar com meus amiguinhos.
Na praça central da cidade, logo o menino chegou. E com um lindo pinheirinho ali ele se deparou. Ficou muito admirado e, olhando para todos os lados, algo de estranho notou. Vendo outros meninos alegres, bem arrumados, e ele, pé descalço, esfarrapado, de emoção até chorou. Mas quando foi de repente, ouviu a algazarra da garotada, que dizia: vamos correr e esperar lá na calçada. Papai Noel chegou bem na hora marcada, e ele também saiu junto com a gurizada. Mas como sempre acontece, o Papai Noel desceu do seu lindo carrão e alguns brinquedos ele deu para os meninos mais nobres, mas daquele menino pobre ele se esqueceu. E embarcou no carro novamente, abanou para o povo sorridente e logo desapareceu. O menino pobre sentou na calçada, muito triste e acabrunhado, secando as lágrimas dos olhos, contemplou o céu estrelado. Naquele horizonte sem fim, chorando falou baixinho: ó meu Deus, por que tem que ser assim? Por que, Papai Noel, você esqueceu de mim? Naquele momento desceu do céu um anjo iluminado, que parou ali ao seu lado e começou a lhe falar: irmãozinho, não chores mais, ouça o que eu vou contar. O que outras crianças não sabem, mas eu vou te revelar. Papai Noel é um homem comum que aparece fantasiado, traz uma máscara no rosto para não ser identificado. E os presentes que ele deu para as crianças, seus pais já haviam comprado. Mas o verdadeiro Natal é de luz, porque é com o Jesus que deve ser comemorado. Volte para casa, meu irmãozinho, mas guarde bem na lembrança e fale para as outras crianças que passam pela mesma dor, muito embora os homens queiram inverter o papel, mas o Natal nunca foi e nunca será de Papai Noel, e sim de Jesus Cristo, o nosso Senhor. O menino voltou para casa e encontrou no caminho um caridoso velhinho que dele se compadeceu. Desceu de sua carruagem e tirou da sua bagagem um lindo carrinho e lhe deu. O menino chegou em casa feliz, tudo para sua mãe ele contou. Jamais ele esqueceu do que o anjo lhe falou. E no Natal do ano seguinte, na mesma praça ele voltou para ver o pinheirinho e com muito amor e carinho fez uma prece a Jesus, nosso Senhor. É assim, caros amigos, que devemos comemorar. Entre alegria e sorriso, abraços e aperto de mão, o Natal de amor e de paz, do carinho e da reconciliação, com as famílias reunidas, na prece, na oração, com muita paz e alegria, sem malícia e fantasia, mas com Jesus no coração. Então, agradecemos a presença de todos, mais uma vez, a atenção, e vamos fazer a nossa prece para os passes. Cada um agora mentaliza em Jesus. Mentaliza em Jesus quando ele chegou diante da multidão e abriu os seus braços e disse: vinde a mim todos vós, estáis cansados e fatigados, que eu vos aliviarei. Querido Mestre, nesse momento é só gratidão, porque se vamos pedir alguma coisa, só se for para os nossos irmãos necessitados, para os nossos irmãos sofredores, o qual nós pedimos que o Senhor lá do infinito abra teu seio bendito do amor de todos os amores
e que derrame luz e paz, muita proteção para esses irmãos que passam pelas mais duras provações. De nós, Senhor, queremos vos agradecer, vos louvar, por todas as dádivas, por todas as bênçãos. Queremos te louvar, te agradecer pelo pão de cada dia que chega em nossa mesa, te agradecer pela família, pelo lar, por tudo que nos tem dado. Senhor, nós queremos te louvar sempre e te agradecer por tudo. O nosso momento, o nosso ato agora é gratidão. A palavra-chave é gratidão. Muito obrigado, Senhor. Mantenha-nos na vossa paz, na vossa luz, e não deixe faltar em nossos corações o pão espiritual, que é o amor, que é a fé e a esperança. Que a vossa luz ampare e ilumine a todos, e que assim seja. Então, vão na paz de Deus e possam comemorar o Natal com Jesus.